vista, passear no espaço parece ser um sereno balé em câmera lenta. Nada poderia estar mais longe da verdade. Cada passeio no espaço é literalmente uma questão de vida ou morte. Flutuando muito acima da Terra, andarilhos do espaço viajam a uma velocidade de 29 mil quilômetros por hora. A qualquer momento, um micrometeorito ou fragmentos em órbita podem se chocar contra o traje espacial, rasgando a única proteção deles contra o vácuo mortal do espaço. Como se preparar para a possibilidade de ficar literalmente perdido no espaço? Como treinar para uma profissão tão perigosa? E como é, na realidade, a experiência de andar no espaço? Caminhar no espaço. Questão de equilíbrio. O local, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O evento, o retorno de um ônibus espacial para o lugar onde todas as missões de lançamentos começam. O visor mostra a proa para cima. No final de 1999, 7 astronautas tiveram uma tarefa difícil. Aqui terminou uma missão crítica ao telescópio espacial Hubble envolvendo 3 caminhadas no espaço. Voo 33 no Centro Espacial Kennedy, completando um 6.5. Foi aqui que tudo aconteceu. O telescópio espacial Hubble é diferente de qualquer outro observatório. Flutuando sobre o planeta Terra, as imagens vêm com a hora em que foram registradas e nos ajudam a redefinir nossa visão sobre o universo. Mas em dezembro de 1999, o Hubble não estava mais gravando imagens. Uma falha no sistema de navegação de bordo desativou o telescópio espacial. Para reativar o Hubble, teriam que substituir seus giroscópios quebrados. E o único jeito de fazer isto foi com uma série de caminhadas espaciais perigosas e sensacionais. São chamadas oficialmente de AEV, Atividades Extraveiculares. Mas são mais conhecidas como caminhadas espaciais. Impressionantes e dramáticas, também são perigosas. Tem todo tipo de bombas aqui. Deixe-me reativar a potência dele. Ok. O diretor do voo mandou voltarem para dentro. Ok. Até agora, treinamento, habilidade e sorte evitaram qualquer desastre em AEV. Até agora. A complexa tarefa atribuída à tripulação reparadora do Hubble exigiu 3 AEVs separadas, em 3 dias consecutivos. 2 dos andarilhos espaciais eram o astronauta veterano Steve Smith e o novato em AEVs John Grunsfeld. A primeira AEV é, de alguma forma, o grande motivo, o propósito de subir nesta missão. É substituir 3 unidades giro. E cada unidade giro comporta 2 giroscópios, chamados unidades com sensores de orientação. E será uma boa AEV, porque teremos que abrir as portas que abrigam instrumentos científicos primários. E como astrônomo, estou muito interessado nisso. E teremos que ir direto ao interior do telescópio, olhar em volta e, claro, tomar muito cuidado. Isto vai tomar quase o dia todo da AEV neste primeiro dia. É uma operação muito delicada. Os giroscópios em si são bastante frágeis, mas tudo à nossa volta, quando o Steve e eu estivermos trabalhando, é muito frágil. A tripulação treinou durante meses, se preparando para desafios que a aguardam no espaço. A chave para esta missão, a chave para todo o passeio espacial, é o traje para a AEV. Um fruto de anos de pesquisa, é tudo que separa os astronautas andarilhos da morte certa. Tudo bem, John. Você está amarrado novamente, não é? Estou vendo daqui. Debaixo do traje da AEV, os astronautas usam trajes parecidos com roupas de baixo grandes. A maior diferença é uma rede de tubos plásticos.
Água fria passa por estes tubos, ajudando a manter frio o andarilho do espaço. Sem este sistema de resfriamento, um astronauta iria superaquecer depressa e experimentar esgotamento por calor, inconsciência e, por fim, a morte. Nós não construímos mais roupas espaciais sob medida. Na verdade, temos um quarto cheio de cotovelos, joelhos, ombros e coisas e montamos uma roupa espacial para a pessoa que vai usá-la naquele dia específico. Fazemos isso amarrando e prendendo as partes com esta linha preta. Aqui estou com a parte externa desta roupa espacial. Trocamos este sistema para anéis que se engatam. Assim podemos conectar um novo anel e o astronauta pode fazer isso sozinho, em órbita, dentro da nave espacial. Apenas encaixa, verifica se a tranca está no lugar, se está travada. Os trajes americanos atuais para a EV são descendentes de roupas desenhadas originalmente para os programas Mercury, Gemini e Apollo. Câmaras de vácuo foram usadas para testar os primeiros modelos. Pesquisadores precisavam garantir que os trajes aguentariam o ambiente implacável do espaço. Estas experiências eram quase tão perigosas quanto ir ao espaço de fato. Um teste em 1966 quase custou a vida de um homem. O ar foi retirado da câmara de teste, criando quase um vácuo total. Está se sentindo confortável? A pessoa que se submetia ao teste dependia do traje espacial para sobreviver. Uma falha no traje seria fatal. Algo que Jim LeBlanc descobriu logo quando um tubo furado o deixou. Tentei arrumar os tubos da roupa apertados porque achei que um deles havia esvaziado. Depois tentei relatar ao diretor do teste que havia perdido pressão na roupa. É claro que sem ar nos pulmões não saiu nada. Então comecei a perder a consciência lentamente e cheguei um pouco para trás. E como pode ver no filme, havia um corrimão que servia para a tripulação se apoiar e eu, na verdade, caí sobre ele e perdi totalmente a consciência neste momento. Jim LeBlanc esteve à beira da morte. No ambiente de baixa pressão da câmara de vácuo, a saliva em sua boca estava literalmente fervendo e evaporando. Equipe de resgate. LeBlanc sobreviveu a este teste resgatado com poucos segundos de sobra. Ele está bem. O sistema de suporte à vida é mais do que oxigênio, mas também temos o sistema de resfriamento para manter o astronauta frio. Um método para remover o dióxido de carbono. As árvores aqui fazem isto para a gente. Mas temos um produto químico dentro do traje que cuida do dióxido, removendo e você respira aquele oxigênio. Temos uma bateria para energia, um rádio para comunicação e um computador, válvulas, interruptores, etc. É muito mais do que balões de oxigênio. É incrível a diferença do calor que faz na parte da frente, do lado claro e do lado escuro, sem dúvida. Você não pode pensar no espaço em termos de temperatura porque não há moléculas para vibrar, mas as coisas no espaço ficam quentes ou frias. Suas mãos podem ficar muito frias se tocarem algo frio, mas agora temos luvas com aquecedores que podem ser ligadas e desligadas por este interruptor. E os aquecedores ficam nos dedos debaixo deste tecido. Recebem energia de uma bateria através de um cabo que passa por trás do traje espacial. Apesar dos avanços de alta tecnologia, vestir um traje para uma AEV ainda é uma experiência desconfortável. Não é apenas o tamanho do traje que torna os movimentos difíceis, mas as junções metálicas que mantêm a roupa unida. Como não existem duas missões exatamente iguais, a média de tempo de um passeio no espaço é de 6 horas. Os astronautas que ficam com sede podem beber de uma pequena bolsa d'água dentro do traje para a AEV. Mas não há pausas para ir ao banheiro. E é por isso que tanto os astronautas homens quanto mulheres usam um traje de baixo extraoficialmente apelidado de fralda espacial. Correntes trançadas de aço inoxidável evitam que os andarilhos do espaço se desprendam. Se a corrente de um astronauta solta ou arrebenta por alguma razão, o ônibus espacial tem total condição de ir em busca do astronauta desgarrado. Além disso, há perigos que nenhum traje para a EV pode suportar. Naves e andarilhos espaciais na órbita da Terra viajam a uma velocidade de 29 mil km por hora. Uma colisão com um micrometeorito ou um destroço espacial deixado por missões anteriores pode ser desastrosa.
Uma simulação da NASA demonstrou o efeito devastador que uma bolinha de aço de 65 milímetros de diâmetro causou numa placa de alumínio de 95 milímetros de espessura. Agora imagine o que aconteceria se um objeto semelhante atingisse uma pessoa. Ela avançou só 1,20 m, mais ou menos. Agora, a plataforma está a mais ou menos 1,20 m da OTA. A tripulação reparadora do Hubble treinou muito para esta missão. Além de estarem prontos para instalar novos giroscópios, também estão preparados para substituir um transmissor de rádio quebrado. Está indo bem, começamos... E o antigo aparato para armazenar informações. Além de anexar outro protetor térmico fora do Hubble. O astronauta Michael Foale fez o formidável trabalho de substituir o computador de bordo do telescópio espacial. Eles realmente não foram projetados há 10 ou 15 anos para serem trocados em AEV. E você tem de 100 a 200 pinos, todos em um conector redondo, muito finos, como agulhas. E estão nas margens, onde eu posso acertá-los com a manga ou com as minhas luvas e empenar os pinos. Se um deles empenar e eu tentar colocá-lo no novo computador, todos os outros entram em colapso, ou se ele não couber e eu forçá-lo, seria um desastre. Você pode perceber que no traje espacial temos lanternas. E mais tarde colocaremos uma câmera. Os astronautas podem ajustar a luz para duas posições, direcionada ou dispersa, ou podem apagar. Passam pelo sol nascente e poente a cada 90 minutos e é muito escuro quando não há luz. Precisam ter isto pronto sempre que precisarem. Vou dizer quantas voltas ele dá. É melhor continuar e deixar a Terra pensar nisso. Desafios. Anomalias. Estes são os termos que a NASA usa para descrever eventos que a maioria das pessoas do planeta Terra chamaria de problemas. Essa não. Está bem, John. Estou, só que um parafuso por alguma razão emperrou. Vou tentar soltá-lo. Qualquer que seja o nome, os andarilhos do espaço John Grunsfeld e Steve Smith encontraram mais do que mereciam. Tivemos umas boas chatices hoje. Planejamos em cada passeio no espaço abordar vários desafios. Nos deparamos com parafusos que não giram, portas que não abrem ou não fecham facilmente. Nós temos na casa de 100 itens de casualidades planejadas que poderíamos recorrer e... Quando estamos planejando um passeio espacial, você pensa, posso ter uma ou duas. Tivemos de 12 a 13 situações anormais ou desafiantes neste primeiro passeio no espaço, o que excedeu muito qualquer expectativa. Acho que não vai muito além do John. Não vai muito além do John. Num momento, uma porta de segurança não quis fechar. Depois de várias tentativas fracassadas, Smith e Grunsfeld surgiram com uma nova solução. Smith debruçou sobre a porta pesada e, na contagem de 3... 1, 2, 3. Grunsfeld pulou nas suas costas. 1, 2, 3. Não foi uma manobra muito elegante, mas foi eficiente. Lembro de ter conversado com o Michael Foale lá dentro, dizendo, você não vai acreditar, agora não vai funcionar. Mas conseguimos pôr em ordem, a segunda e a terceira AEV foram tranquilas. Ninguém pode questionar a eficiência da tripulação reparadora do Hubble. Eles não apenas terminaram todas as tarefas atribuídas a eles, mas também tiveram tempo para admirar a vista. Terminamos tudo. Incrível, Steve. Bom trabalho hoje, pessoal. O fato de eu e John termos trabalhado tão próximos por tantos meses nos preparando para o voo apareceu no espaço. Foram tantas as vezes que um antecipou o movimento do outro. Steve, estamos conversando por códigos. Não podemos falar abertamente um com o outro porque tem muita gente ouvindo. Então aprendemos sinais manuais um do outro e posso lembrar de várias vezes em que conversamos por expressões faciais e olhares. Não apenas em situações de dificuldades técnicas, mas também admirando a oportunidade que nós dois tivemos. Lembro de estar no telescópio no início e John estava vindo e era a sua primeira hora de seu primeiro passeio no espaço. Apenas nos cumprimentamos com a cabeça e eu vi o quanto ele estava emocionado apenas pelo seu olhar. Andar no espaço pode ser tanto divertido quanto cansativo.
A frequência cardíaca de um astronauta é monitorada por sensores dentro da roupa de AEV e transmitida para cirurgiões de voo em Houston e pode subir até estonteantes 170 batimentos por minuto. A NASA não quer colocar a vida dos astronautas em situação de perigo durante o treinamento. Eu tive que afrouxar um pouco aqui para que ele pudesse puxar o zíper. Eu estou sem uma lingueta. Andarilhos do espaço virtuais precisam estar preparados para situações que enfrentarão um dia. Um método envolve uma aeronave que os astronautas chamam de cometa vômito. O avião é, na verdade, um KC-135, a versão militar do respeitável Boeing 707. Ao voar numa série de subidas e mergulhos íngremes, é possível criar condições de microgravidade a bordo por uns 25 segundos. Nem todos gostam do passeio. De fato, alguns futuros andarilhos do espaço acham tudo literalmente enjoativo. Pior que qualquer coisa que possam encontrar em órbita. Estar em órbita, ao contrário do KC-135, em muitos aspectos do nosso organismo é mais fácil, porque não há o efeito da montanha-russa, que sobe e cai com o dobro da força da gravidade. O que enjoa as pessoas no KC-135 é uma sensação diferente. É mais um enjoo mesmo. No espaço é o que chamamos de enjoo espacial. E a diferença é que achamos que tem algo em nossa cabeça. Um sistema auditivo interno que primeiro nos diz qual é o lado de cima e o de baixo, que confunde e contribui para que as pessoas não se sintam bem. É muito mais confortável flutuar no espaço do que fazer todas as parábolas no KC. Disseram que precisam de ajuda aqui? Outro método de treinamento tira os astronautas do ar e os coloca debaixo d'água. Este enorme tanque d'água é conhecido como Laboratório de Flutuabilidade Neutra, ou LFN. Com 60 metros de comprimento, 30 de largura e 12 de profundidade, ele proporciona uma situação aproximada de como é a AEV na realidade. Ei! Vou seguir a minha trajetória, certo? Aqui os astronautas treinam e treinam para missões seguintes. Trabalhando em simuladores com tamanho natural do compartimento de carga do ônibus espacial, do telescópio espacial Hubble e da Estação Espacial Internacional. Os mergulhadores de segurança estão prontos e pressuponho que todos estejam me ouvindo bem. Alto e claro. Alto e claro. Alto e claro. Tudo bem, Scott. Vou me referir a você como EV1. Muito bom. Sandy, você vai ser EV2. Certo. Dan será o EV3. Parece bom. Para cada passeio espacial de 1 hora, os astronautas passam 10 horas ensaiando na piscina. Durante os passeios no espaço, um grande braço de robô no compartimento de carga útil do ônibus espacial carrega astronautas andarilhos de um lugar para outro. Na missão reparadora do Hubble, o astronauta da Agência Espacial Europeia, Jean-François Clairvoy, operou o braço mecânico. Meses antes desta missão acontecer, Clairvoy praticou junto com seus companheiros de bordo no laboratório de flutuabilidade neutra. Eu estou numa sala com um console parecido com o que tenho em órbita para operar o braço do robô com 2 controles manuais. Um controle permite que eu faça translado simples. Isto significa de trás para frente, esquerda, direita, para cima e para baixo. E o controle da outra mão permite que eu gire a partir de um ponto de minha escolha. Pode ser o tórax do comandante ou seus pés, por exemplo. E posso inclinar, girar e rolar, que são as 3 rotações básicas que eu posso fazer em torno de um ponto. Está a esse bordo agora? Sim, ok. Pronto, cheguei. Cada membro da tripulação tem 2 mergulhadores de segurança trabalhando para ele e um mergulhador monitorando com uma filmadora. Assim, as pessoas do lado de fora podem ver como estamos indo, não apenas sob uma perspectiva de treinamento, mas também de segurança e de saúde. Então, estão observando o desempenho do traje espacial e o nosso. Temos também o que chamamos de mergulhadores úteis, pessoas que ficam por toda parte, trazendo e preparando o equipamento necessário para executarmos as nossas tarefas. Isto, na verdade, é algo que fazemos com uma tarefa para 2 pessoas. Sim.
A responsabilidade do mergulhador de segurança é basicamente cuidar do astronauta desde a hora que ele entra na água até a hora que ele tira a roupa. Quando levamos para o fundo da piscina, temos pesos colocados estrategicamente por toda a roupa. Pegamos e adicionamos peso ou subtraímos para deixá-lo neutro na coluna de água. Isto simula a gravidade zero. Consegui colocar de um jeito que não consigo me virar e tirar. Pronto. Ok. Está em órbita. Ótimo. Assim como uma equipe de lutadores, haverá uma equipe de mergulhadores para cada astronauta. 4 mergulhadores por astronauta e depois de aproximadamente 2 horas, virá outra equipe de mergulhadores para render os que estão trabalhando e estes subirem até a superfície, relaxarem um pouco, talvez comerem alguma coisa, tomarem um banho quente e 2 horas depois talvez voltem para a água para render a equipe que os rendeu. Quando você é baixado na água, quando a linha da água passa pelos seus olhos e pela bolha do capacete, de repente sua percepção de profundidade muda, porque está olhando através da água, diferente do ar, causando um choque que pode impressionar. Sempre me lembro da primeira vez quando fui baixado na água. Mergulhadores de segurança, soltem a lingueta dos ombros. Fundamental para o trabalho dos andarilhos do espaço é uma eclética seleção de ferramentas. Algumas parecem ter sido compradas na loja de ferragens do bairro. De fato, elas incorporam uma grande variedade de funções especiais. Algumas são feitas de uma liga metálica exótica, como cobre e berílio. Todas são projetadas para o frio e o calor rigorosos do espaço. Sim, eu estou com mais ou menos 2,5, 2. Ok, está com 5, mais ou menos 51,5. Basicamente, nós temos muitas chaves de porcas. Eu diria que estas chaves formam a maior parte das ferramentas, porque temos mais de uma chave 716, porque elas têm comprimentos diferentes, elas são ajustáveis e elas podem ser acopladas a uma ferramenta elétrica. A ferramenta elétrica pode ser uma pistola, uma ferramenta com pega de pistola, ou pode ser uma chave de catraca elétrica que tem um grande fio ligado a uma bateria atrás da gente, onde podemos colocar muito mais força se nós precisarmos. As ferramentas e técnicas usadas por andarilhos do espaço atuais são muito diferentes daquelas usadas anteriormente durante a Guerra Fria, que inspirou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas mesmo aquela tecnologia básica inicial foi boa o suficiente para levar astronautas à Lua e trazê-los de volta. 3, 2, 1. Ignição. Acho que poderíamos descer aqui. Lá está a marca. É com você. Está indo bem. Muito bem. 16 segundos. Para chegar à Lua em 1960, a NASA teve que aprender todo tipo de coisa. Mas uma foi como se pode sair de uma espaçonave, fazer algo de útil com segurança, voltar à espaçonave, prosseguir viagem e voltar para casa. Não faz sentido ir à Lua, a não ser que o astronauta possa descer em sua superfície, sair, passear, pegar umas pedras e fazer tudo o que eles fizeram quando estiveram lá. A AEV, ou atividade extraveicular, foi uma coisa importante que tivemos que aprender a fazer. Em 1966, Gene Cernan era um astronauta novato se preparando para voar a bordo de uma cápsula orbital para 2 pessoas chamada Gemini 9. Este foi seu primeiro voo orbital. Além disso, ele iria desempenhar a 3ª AEV na história humana. Nem Cernan nem a NASA sabiam o quanto esta missão seria perigosa. Para entender a minha AEV na Gemini, acho que compreendem. Precisamos enfocar na história que a levou a acontecer. Eu fui a 3ª pessoa a sair de uma espaçonave. E o primeiro a ficar fora por mais de 20 minutos e literalmente andar ao redor do mundo. Algumas vezes. O primeiro foi um russo chamado Alexei Leonov. O primeiro a sair.
Ele não admitia, mas agora admite que levou 3 minutos para sair da espaçonave e os 9 minutos seguintes tentando entrar de volta. Tentando sobreviver e fez muito pouco ou nada, apenas abriu a escotilha e saiu num vácuo. Ed White foi nossa resposta para isso. Meus pés estão fora. Acho que estou sendo arrastado um pouco. Não quero tentar isso novamente. Pronto, ele saiu. Está solto. Fotos espetaculares, missão espetacular. O Ed ficou do lado de fora uns 20 minutos. Aparentemente, pessoas envolvidas naquela época eram espertas para saber que não podíamos deixar o Ed sair sem algo para controlar sua posição e atitude. Vou forçar mais um pouco. Pronto, tirei. Me sinto como $1 milhão. Nós criamos uma pistola de nitrogênio onde ele podia se mover ao redor e o fez com facilidade. Parecia que era o paraíso. Tenho um ótimo controle com ela. Só precisava de mais ar. Realmente, esta é a maior experiência que já tive. Agora estaríamos indo com a minha missão muito à frente dos nossos tempos, quase que num estado de euforia pelo sucesso de Ed White. Eu iria não apenas andar no espaço, mas seria o primeiro a experimentar esta sensação, a de sair na ponta de um cordão umbilical. Lançamento. A maior sensação de impotência do mundo. Sem a pistola, sem o aparato de controle que Ed White tinha, era muito difícil você ficar desamparado naquele ambiente de gravidade zero. E este cordão iria te serpentear e qualquer força em qualquer direção você poderia rodar ou girar. Se já me senti indefeso na vida, acho que foi naquele momento, sem nenhum controle. Durante a luta de vida ou morte de Cernan para retornar à cápsula espacial Gemini 9, a filmadora 16mm de bordo, assim como a câmera fotográfica de 35mm, saíram flutuando da cabine para o espaço. Se Cernan não conseguisse voltar à cápsula Gemini 9, o outro astronauta, Tom Stafford, tinha ordens para cortar o cordão umbilical de Cernan, fechar a escotilha e voltar à Terra sem ele. Este filme reencontrado recentemente é tudo que resta daqueles minutos terríveis. A confirmação silenciosa para o que Gene Cernan chama de passeio no espaço infernal. Voos espaciais americanos subsequentes se beneficiaram muito das lições aprendidas na Gemini 9. Quando os americanos chegaram à Lua, colocaram algumas dessas lições em prática. Fale sobre ser um homem espacial. Quando fomos à Lua, pousamos e os astronautas saíram da cápsula lunar. Foi uma AEV, mas de um tipo diferente. Não é aquela em ambiente de microgravidade onde estão flutuando. A gravidade que existe lá é 1/6 da Terra. Assim podem andar ou, como aprenderam quando estavam na superfície, dar pequenos saltos que funcionaram muito melhor. Dava para pular muito bem com o traje espacial e se movimentar melhor, e foi o que acabaram fazendo, mas é um trabalho diferente. Você pode, como na Terra, girar uma chave de porca sem se preocupar se seu corpo vai voar em outra direção, se não está ancorado corretamente, como aconteceria se fosse num ambiente de microgravidade. Anos depois da Gemini 9, Gene Cernan estava a bordo do último voo da série Apollo na Apollo 17. Mais uma vez, ele iria passear no espaço, mas desta vez em circunstâncias muito diferentes. Estão ao longo deste círculo, onde podem ver. O local de pouso da Apollo 17 era esplêndido. Pousamos num vale de uns 8 quilômetros de largura e uns 32 de comprimento, rodeado por montanhas mais altas que a profundidade do Grand Canyon. E este é um alvo pequeno para atingir de 400 mil quilômetros de distância. Eu estava passeando na Lua um dia, no agradável mês de dezembro. Não, maio. Maio. Maio é o mês. É, maio. Virou nosso próprio Camelot por 3 dias. Moramos ali por mais de 75 horas. Se olhar para este carro lunar atrás de mim, pode ver como a AEV, o passeio no espaço, é diferente daqueles primeiros dias quando eu saí da Gemini 9 até o dia em que andei na Lua com a Apollo 17. Você pode chamar isto de andar no espaço, porque de fato estávamos andando. Gosto de pensar no fato de que na Gemini 9 andei ao redor dos Estados Unidos, em 3 passos largos, mas estávamos flutuando em gravidade zero. Aqui estávamos andando no espaço de verdade. 3, 2,
Distração! E acho que tenho levado o título de último homem que andou na Lua por mais de um quarto de século. Agora parece que estagnou. Mas espero não carregar este título eternamente. No início dos anos 70, missões para o Skylab, a primeira estação orbital americana, também incluíam AEVs. Depois disso, passou quase uma década até o advento do ônibus espacial, quando passeios no espaço tornaram-se prioridade novamente. Quando chegamos à era dos ônibus espaciais, houve a primeira oportunidade para mais pessoas voarem juntas. Até 7 pessoas podem voar e voam rotineiramente em missões nos ônibus espaciais. Isto dá oportunidade para um grande número de pessoas se envolverem em AEVs. Não apenas os Estados Unidos estão envolvidos na exploração espacial. Mais de 20 outros países têm seus próprios programas espaciais. A Mir é a mais recente de uma série de estações espaciais russas. Cosmonautas russos e de outros países da antiga União Soviética que voaram a bordo da Mir mantêm virtualmente todos os recordes de tempo em órbita. Eles também empreenderam-se em numerosos passeios no espaço, alguns programados, outros para concertos de emergência. O astronauta americano Jerry Linenger passou vários meses a bordo da Mir. Teve um momento em que a estação espacial pegou fogo. O fogo foi basicamente nesta região aqui, com as chamas vindo nesta direção. Mais tarde, ele vestiu uma roupa russa para a AEV e se aventurou do lado de fora para avaliar o estrago. Existe essa sensação de queda quando estamos fazendo uma AEV. Não é como estar dentro da concavidade do compartimento de carga útil. Ao contrário, tudo é convexo. Você se sente caindo o tempo todo. Parece que a estação espacial está caindo. É como aquele momento de queda livre do paraquedas. Tem-se essa sensação praticamente o tempo todo. E quando escurece, você com certeza não quer se mover na superfície. Quando escurece, você fica cego no mesmo instante e até os seus olhos se ajustarem uns 3 ou 4 minutos depois. Aí sim, você começa a ver algumas silhuetas. Os trajes russos para a AEV são muito diferentes dos americanos. Os russos podem ser usados repetidamente com pouca necessidade de manutenção. Os trajes americanos, por sua vez, precisam ser renovados por técnicos altamente treinados depois de pouco uso. Isto porque trajes americanos e russos destinados a AEVs foram projetados com missões muito diferentes em mente. Voos a bordo de ônibus espaciais são relativamente curtos, medidos em dias e não em semanas. Cosmonautas russos, por sua vez, moraram a bordo da Mir durante meses seguidos. Precisam de trajes de AEV que possam ser facilmente desmontados e mantidos. Antes de iniciarem o passeio no espaço, astronautas americanos passam de 40 minutos a 4 horas respirando oxigênio puro, removendo o nitrogênio do organismo para evitar o que mergulhadores chamam de embolia gasosa. Os russos disseram, não podemos nos dar ao luxo de ter pessoas sentadas durante 4 horas pré-respirando, eliminando todo o nitrogênio do corpo antes de se vestirem para trabalhar. Então disseram, teremos que fazer o traje altamente pressurizado. Então, não terão que retirar o nitrogênio do sangue tão facilmente. Como resultado, o traje deles é mais rígido e suas luvas menos flexíveis. E o jeito de se movimentar e operar num traje russo é mais como um alpinista no Everest do que um mecânico na garagem. Temos uma vista espetacular da Estação Espacial Mir sobre o Pacífico Sul. Lembro que no STS-76, a primeira vez que eu olhei pela janela, a Mir estava lá. Havíamos chegado muito perto de onde havia um objeto grande na janela e meu pensamento foi: uau, é assim que vai ser quando formos para a estação espacial. Estamos montando uma. Parecia um pouco solitária lá sozinha e estranho que no meu terceiro voo espacial estávamos indo para algum lugar. Íamos atracar, bater na porta e entrar.
E havia pessoas morando ali. A expressão posto avançado é o que vem à cabeça quando você a vê pela janela. Ainda no começo, a Estação Espacial Internacional, ou ISS para abreviar, promete ser a espaçonave mais complexa que já esteve na órbita da Terra. Projetada para missões de longa duração, é planejada para uso constante. Construída durante anos, será a primeira comunidade humana permanente no espaço. E esta comunidade será bastante diversificada, já que 16 nações estão participando do projeto. Se você somar todas as horas de voo de astronautas em AEV até hoje, não será tanto quanto o número de horas projetadas na construção da Estação Espacial Internacional. Então será uma empreitada expressiva. Para construir a ISS, será necessário um pequeno exército de construtores em órbita. Astronautas capazes de montar uma grande variedade de componentes. Desde meados de 1980, tripulações de ônibus espaciais vêm testando material de construção da ISS e seus métodos. Ok, Houston, esse controle parece bom. E então, posso voltar? Víamos ferramentas, equipamentos e técnicas que usaríamos para construir a Estação Espacial Internacional. Especificamente, tínhamos o que é chamado de cabine de testes, que era uma cabine para treino que continha cabos elétricos e cabos para fluidos com seus conectores associados. Estávamos preocupados com a reação destes cabos no ambiente super frio do espaço, especialmente onde vamos construir a estação. Os cabos ficariam maleáveis ou rígidos demais para as pessoas trabalharem? Discovery Houston para IV. Gostaria de adiantar que o conector OCE combinou com o D. E quando der, quero falar com a mesa de voo sobre temperaturas. A câmera robô extraveicular Sprint, mais conhecida como câmera aérea Sprint, é uma câmera robô controlada por rádio e parece uma grande bola de futebol. Lá vamos nós, Steve. A câmera foi projetada para vistoriar o exterior da Estação Espacial Internacional à procura de possíveis danos, indo a lugares que astronautas não podem ir. Discovery Houston está muito bonita. Sem fundos suficientes, pode ser que a câmera aérea nunca saia do chão. Os trajes para a EV também estão sendo modernizados. Uma das prioridades é a elaboração de luvas mais flexíveis e fáceis de usar. Esta luva aqui é da série 4000. E a aparência que tem por baixo da cobertura térmica é esta. E esta foi a que os astronautas usaram no S-103. A missão reparadora do telescópio espacial Hubble. É isso que faz a luva funcionar. Esta camada aqui que permite a mobilidade das mãos. É a mais moderna, é a que estão usando. Estamos trazendo uma nova luva para o programa de voo para as missões de construção da estação espacial. É a chamada luva fase 5. Não tem diferença do que acabei de mostrar. É da série 4000. Mas, como projetista de luvas, vejo diferença entre as duas. E esta luva é um salto importante em desempenho para a tripulação, pois podem usá-la, segurar melhor os objetos e se cansarem menos enquanto trabalham. Em dezembro de 1998, um par de luvas fase 6 foi testado no STS-88, a primeira missão de construção da ISS. Estas luvas projetadas pela engenheira da NASA, Amy Ross, foram usadas pelo astronauta veterano Jerry Ross, pai de Amy. Preciso dizer à minha filha que estas luvas são muito boas. Ela fez um ótimo trabalho com elas. Amy, minha filha, obrigado. As luvas fase 6 dão aos astronautas muito mais mobilidade, um benefício que os trabalhadores espaciais construindo a Estação Espacial Internacional vão apreciar. Ao mesmo tempo, as mãos dos astronautas vão sofrer muito menos cortes e arranhões, uma crítica constante sobre as luvas atuais. Outra inovação é o equivalente orbital do paraquedas, chamado SAFER, para simplificar o atendimento numa resgate em AEV.
A necessidade disso agora é porque estamos construindo esta estação espacial monstruosa, que não será capaz de manobrar e buscar alguém que se soltou, como as lançadeiras são capazes por todos estes anos, embora nunca tenham precisado usar. E apesar dos nossos esforços e da constante ênfase em manter a corrente de segurança o tempo todo, de vez em quando estaremos trocando de corrente, estaremos em lugares que não será possível ter as correntes presas o tempo todo que quisermos. Então, você precisa ter uma redundância, algo para recorrer se alguém se separar inadvertidamente. Se um astronauta se separar acidentalmente da ISS e estiver Mas quanto tempo vai levar para que estas missões aconteçam? Bem, você sabe, a EV se tornou uma profissão. Se você está num programa espacial e o programa espacial honestamente se tornou um programa para operários, isto é lamentável, mas são coisas da vida. That's unfortunate, but it just happens to be a fact of life. Transcorrerão anos, talvez décadas, até que pessoas visitem a Lua novamente. Viagens para Marte estão no futuro ainda mais distante. Mas parece que a humanidade vai afinal viajar para estes corpos celestes e além. Os planos já começaram, mas os trajes para a EV usados pelos astronautas da Apollo na Lua não viajarão para Marte. A gravidade de Marte é basicamente o dobro daquela da Lua. Então, para fazer com que as roupas usadas na Lua funcionem tão bem em Marte, nós teríamos que cortar seu peso pela metade. E isto é, por si só, um enorme desafio. A roupa que à minha direita foi usada na Lua, a 7L, pesava aproximadamente 125 quilos. Isto sem uma pessoa dentro. O que eu lancei como meta para chegar a Marte seria reduzir este peso em 75%. Em outras palavras, o peso-alvo de toda a roupa para Marte seria de aproximadamente 30 quilos. Você estará usando a roupa dia sim, dia não, durante 700 dias. E estará fazendo todo tipo de trabalho, desde a manutenção do carro de Marte até coletar amostras marcianas, pedras. Eles têm até retrato de pessoas escalando paredões de rocha em Marte com as roupas. Isso deixa os projetistas tensos, mas é a meta que estamos buscando. Ter mobilidade numa roupa e o astronauta ter confiança em suas habilidades de locomoção. Astronautas explorando a superfície de Marte podem ter ajuda na forma de pequenos robôs. Este é Rocky 7, um protótipo de robô. Foi testado, assim como um traje para a EV, nas condições radicais do deserto Mojave, na Califórnia. Em Marte, os astronautas não terão tempo de dar tarefas complicadas para os robôs. Eles terão que descobrir sozinhos se devem guiar, seguir ou sair do caminho. Na Antártica, um robô chamado Nômade esteve procurando visitantes do espaço. Não os pequenos homens verdes da ficção científica, mas meteoritos. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, e parcialmente pago pela NASA, Nômade marca a primeira vez que um robô autônomo encontra material extraterrestre que caiu na Terra. Tanto Rocky 7 quanto Nômade podem ser primos distantes de robôs que um dia podem acompanhar astronautas quando forem explorar o planeta Marte. Com ou
sem robôs, são humanos que sonham um dia explorar planetas distantes. E quando forem, andarilhos do espaço mostrarão o caminho. Andar no espaço é difícil e perigoso. É físico e às vezes até doloroso. Mas também tem suas recompensas. Andarilhos do espaço pertencem a um clube muito seleto. Talvez o clube mais exclusivo da Terra ou acima dela. A Terra tem brilho. A luz do Sol refletida na Terra, iluminando o compartimento de carga útil da lançadeira, tem uma cor azul clara. É muito bonita e a cor é extraordinária. A placa plana que estamos usando é muito mais fina que a janela da lançadeira. Isso nos deixa ver muito mais a profundidade da cor. E se apagarmos a luz estando do lado de fora, você se sente como se fosse uma estrela criança, no sentido mais romântico da palavra, olhando para a galáxia que tem um brilho intenso. No lado escuro da Terra, cidade com relâmpagos ou luzes de cidade abaixo de nós. É tão memorável, fica para sempre com você. Roy, você já se divertiu bastante. Volte pra dentro. Volte pra dentro, Roy. Versão brasileira, Herbert Richards. Pessoas que ficam por toda parte, trazendo e preparando o equipamento necessário para executarmos as nossas tarefas. Isto, na verdade, é algo que fazemos com uma tarefa para 2 pessoas. Sim. A responsabilidade do mergulhador de segurança é basicamente cuidar do astronauta desde a hora que ele entra na água até a hora que ele tira a roupa. Quando levamos para o fundo da piscina, temos pesos colocados estrategicamente por toda a roupa. Pegamos e adicionamos peso ou subtraímos para deixá-lo neutro na coluna de água. Isto simula a gravidade zero. Consegui colocar de um jeito que não consigo me virar e tirar. Pronto. Ok. Está em órbita. Ótimo. Assim como uma equipe de lutadores, haverá uma equipe de mergulhadores para cada astronauta. 4 mergulhadores por astronauta e depois de aproximadamente 2 horas, virá outra equipe de mergulhadores para render os que estão trabalhando e estes subirem até a superfície, relaxarem um pouco, talvez comerem alguma coisa, tomarem um banho quente e 2 horas depois talvez voltem para a água para render a equipe que os rendeu. Quando você é baixado na água, quando a linha da água passa pelos seus olhos e pela bolha do capacete, de repente sua percepção de profundidade muda, porque está olhando através da água, diferente do ar, causando um choque que pode impressionar. Sempre me lembro da primeira vez quando fui baixado na água. Mergulhadores de segurança, soltem a lingueta dos ombros. Fundamental para o trabalho dos andarilhos do espaço é uma eclética seleção de ferramentas. Algumas parecem ter sido compradas na loja de ferragens do bairro. De fato, elas incorporam uma grande variedade de funções especiais. Algumas são feitas de uma liga metálica exótica, como cobre e berílio. Todas são projetadas para o frio e o calor rigorosos do espaço. Sim, estou com mais ou menos 2,5, 2. Ok, está com 5, mais ou menos 51,5. Basicamente, nós temos muitas chaves de porcas. Eu diria que estas chaves formam a maior parte das ferramentas, porque temos mais de uma chave 716, porque elas têm comprimentos diferentes, elas são ajustáveis e elas podem ser acopladas a uma ferramenta elétrica. A ferramenta elétrica pode ser uma pistola, uma ferramenta com pega de pistola, ou pode ser uma chave de catraca elétrica que tem um grande fio ligado a uma bateria atrás da gente, onde podemos colocar muito mais força se nós precisarmos.
As ferramentas e técnicas usadas por andarilhos do espaço atuais são muito diferentes daquelas usadas anteriormente durante a Guerra Fria, que inspirou astronautas treinam e treinam para missões seguintes. Trabalhando em simuladores com tamanho natural do compartimento de carga do ônibus espacial, do telescópio espacial Hubble e da Estação Espacial Internacional. Os mergulhadores de segurança estão prontos e pressuponho que todos estejam me ouvindo bem. Alto e claro. Alto e claro. Alto e claro. Tudo bem, Scott. Vou me referir a você como EV1. Muito bom. Sandy, você vai ser EV2. Certo. Dan será o EV3. Parece bom. Para cada passeio espacial de 1 hora, os astronautas passam 10 horas ensaiando na piscina. Durante os passeios no espaço, um grande braço de robô no compartimento de carga útil do ônibus espacial carrega astronautas andarilhos de um lugar para outro. Na missão reparadora do Hubble, o astronauta da Agência Espacial Europeia, Jean-François Clairvoy, operou o braço mecânico. Meses antes desta missão acontecer, Clairvoy praticou junto com seus companheiros de bordo no laboratório de flutuabilidade neutra. Eu estou numa sala com um console parecido com o que tenho em órbita para operar o braço do robô com 2 controles manuais. Um controle permite que eu faça translado simples. Isto significa de trás para frente, esquerda, direita, para cima e para baixo. E o controle da outra mão permite que eu gire a partir de um ponto de minha escolha. Pode ser o tórax do comandante ou seus pés, por exemplo. E posso inclinar, girar e rolar, que são as 3 rotações básicas que eu posso fazer em torno de um ponto. Está a esse bordo agora? Sim, ok. Pronto, cheguei. Cada membro da tripulação tem 2 mergulhadores de segurança trabalhando para ele e um mergulhador monitorando com uma filmadora. Assim, as pessoas do lado de fora podem ver como estamos indo, não apenas sob uma perspectiva de treinamento, mas também de segurança e de saúde. Então, estão observando o desempenho do traje espacial e o nosso. Temos também o que chamamos de mergulhadores úteis, pessoas que ficam por toda parte, trazendo e preparando o equipamento necessário para executarmos as nossas tarefas. Isto, na verdade, é algo que fazemos com uma tarefa para 2 pessoas. Sim. A responsabilidade do mergulhador de segurança é basicamente cuidar do astronauta desde a hora que ele entra na água até a hora que ele tira a roupa. Quando levamos para o fundo da piscina, temos pesos colocados estrategicamente por toda a roupa. Pegamos e adicionamos peso ou subtraímos para deixá-lo neutro na coluna de água. Isto simula a gravidade zero. Consegui colocar de um jeito que não consigo me virar e tirar. Pronto. Ok. Está em órbita. À primeira vista, passear no espaço parece ser um sereno balé em câmera lenta. Nada poderia estar mais longe da verdade. Cada passeio no espaço é literalmente uma questão de vida ou morte. Flutuando muito acima da Terra, andarilhos do espaço viajam a uma velocidade de 29.000 km por hora. A qualquer momento, um micrometeorito ou fragmentos em órbita podem se chocar contra o traje espacial, rasgando a única proteção deles contra o vácuo mortal do espaço. Como se preparar para a possibilidade de ficar literalmente perdido no espaço? Como treinar para uma profissão tão perigosa? E como é, na realidade, a experiência de andar no espaço? Caminhar no espaço. Questão de equilíbrio. O local, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O evento, o retorno de um ônibus espacial para o lugar onde todas as missões de lançamentos começam. O visor mostra a proa para cima. No final de 1999, 7 astronautas tiveram uma tarefa difícil. Aqui terminou uma missão crítica ao telescópio espacial Hubble envolvendo 3 caminhadas no espaço.
Voo 33 no Centro Espacial Kennedy, completando um 6.5. Foi aqui que tudo aconteceu. O telescópio espacial Hubble é diferente de qualquer outro observatório. Flutuando sobre o planeta Terra, as imagens vêm com a hora em que foram registradas e nos ajudam a redefinir nossa visão sobre o universo. Mas em dezembro de 1999, o Hubble não estava mais gravando imagens. Uma falha no sistema de navegação de bordo desativou o telescópio espacial. Para reativar o Hubble, teriam que substituir seus giroscópios quebrados. E o único jeito de fazer isto foi com uma série de caminhadas espaciais perigosas e sensacionais. São chamadas oficialmente de AEV, atividades extraveiculares. Mas são mais conhecidas. Sua percepção de profundidade muda porque está olhando através da água, diferente do ar, causando um choque que pode impressionar. Sempre me lembro da primeira vez quando fui baixado na água. Mergulhadores de segurança, soltem a lingueta dos ombros. Fundamental para o trabalho dos andarilhos do espaço é uma eclética seleção de ferramentas. Algumas parecem ter sido compradas na loja de ferragens do bairro. De fato, elas incorporam uma grande variedade de funções especiais. Algumas são feitas de uma liga metálica exótica, como cobre e berílio. Todas são projetadas para o frio e o calor rigorosos do espaço. Sim, estou com mais ou menos 2,5, 2. Ok, está com 5, mais ou menos 51,5. Basicamente, nós temos muitas chaves de porcas. Eu diria que estas chaves formam a maior parte das ferramentas, porque temos mais de uma chave 716, porque elas têm comprimentos diferentes, elas são ajustáveis e elas podem ser acopladas a uma ferramenta elétrica. A ferramenta elétrica pode ser uma pistola, uma ferramenta com pega de pistola, ou pode ser uma chave de catraca elétrica que tem um grande fio ligado a uma bateria atrás da gente, onde podemos colocar muito mais força se nós precisarmos. As ferramentas e técnicas usadas por andarilhos do espaço atuais são muito diferentes daquelas usadas anteriormente durante a Guerra Fria, que inspirou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas mesmo aquela tecnologia básica inicial foi boa o suficiente para levar astronautas à Lua e trazê-los de volta. 3, 2, 1, ignição. Acho que poderíamos descer aqui. Lá está a marca. É com você. Está indo bem. Muito bem. 16 segundos. Para chegar à Lua em 1960, a NASA teve que aprender todo tipo de coisa. Mas uma foi como se pode sair de uma espaçonave, fazer algo de útil com segurança, voltar à espaçonave, prosseguir viagem e voltar para casa. Não faz sentido ir à Lua, a não ser que o astronauta possa descer em sua superfície, sair, passear, pegar umas pedras e fazer tudo o que eles fizeram quando estiveram lá. A AEV, ou atividade extraveicular, foi uma coisa importante que tivemos que aprender a fazer. Em 1966, Gene Cernan era um astronauta novato se preparando para voar a bordo de uma cápsula orbital para 2 pessoas chamada Gemini 9. Este foi seu primeiro voo orbital no bairro. De fato, elas incorporam uma grande variedade de funções especiais. Algumas são feitas de uma liga metálica exótica, como cobre e berílio. Todas são projetadas para o frio e o calor rigorosos do espaço. Sim, estou com mais ou menos 2,5, 2. Ok, está com 5, mais ou menos 51,5. Basicamente, nós temos muitas chaves de porcas. Eu diria que estas chaves formam a maior parte das ferramentas, porque temos mais de uma chave 716, porque elas têm comprimentos diferentes, elas são ajustáveis e elas podem ser acopladas a uma ferramenta elétrica.
A ferramenta elétrica pode ser uma pistola, uma ferramenta com pega de pistola, ou pode ser uma chave de catraca elétrica que tem um grande fio ligado a uma bateria atrás da gente, onde podemos colocar muito mais força se nós precisarmos. As ferramentas e técnicas usadas por andarilhos do espaço atuais são muito diferentes daquelas usadas anteriormente durante a Guerra Fria, que inspirou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas mesmo aquela tecnologia básica inicial foi boa o suficiente para levar astronautas à Lua e trazê-los de volta. 3, 2, 1, ignição. Acho que poderíamos descer aqui. Lá está a marca. É com você. Está indo bem. Muito bem. 16 segundos. Para chegar à Lua em 1960, a NASA teve que aprender todo tipo de coisa. Mas uma foi como se pode sair de uma espaçonave, fazer algo de útil com segurança, voltar à espaçonave, prosseguir viagem e voltar para casa. Não faz sentido ir à Lua, a não ser que o astronauta possa descer em sua superfície, sair, passear, pegar umas pedras e fazer tudo o que eles fizeram quando estiveram lá. A AEV, ou atividade extraveicular, foi uma coisa importante que tivemos que aprender a fazer. Em 1966, Gene Cernan era um astronauta novato se preparando para voar a bordo de uma cápsula orbital para 2 pessoas chamada Gemini 9. Este foi seu primeiro voo orbital. Além disso, ele iria desempenhar a terceira AEV na história humana. Nem Cernan nem a NASA sabiam o quanto esta missão seria perigosa. Para entender a minha AEV na Gemini, acho que compreendem. Precisamos enfocar na história que a levou a acontecer. Eu fui a terceira pessoa a sair de uma espaçonave. Disseram que precisam de ajuda aqui? Outro método de treinamento tira os astronautas do ar e os coloca debaixo d'água. Este enorme tanque d'água é conhecido como Laboratório de Flutuabilidade Neutra, ou LFN. Com 60 metros de comprimento, 30 de largura e 12 de profundidade, ele proporciona uma situação aproximada de como é a AEV na realidade. Ei! Vou seguir a minha trajetória, certo? Aqui os astronautas treinam e treinam para missões seguintes. Trabalhando em simuladores com tamanho natural do compartimento de carga do ônibus espacial, do telescópio espacial Hubble e da Estação Espacial Internacional. Os mergulhadores de segurança estão prontos e pressuponho que todos estejam me ouvindo bem. Alto e claro. Alto e claro. Alto e claro. Tudo bem, Scott. Vou me referir a você como EV1. Muito bom. Sandy, você vai ser EV2. Certo. Dan será o EV3. Parece bom. Para cada passeio espacial de 1 hora, os astronautas passam 10 horas ensaiando na piscina. Durante os passeios no espaço, um grande braço de robô no compartimento de carga útil do ônibus espacial carrega astronautas andarilhos de um lugar para outro. Na missão reparadora do Hubble, o astronauta da Agência Espacial Europeia, Jean-François Clairvoy, operou o braço mecânico. Meses antes desta missão acontecer, Clairvoy praticou junto com seus companheiros de bordo no Laboratório de Flutuabilidade Neutra. Eu estou numa sala com um console parecido com o que tenho em órbita para operar o braço do robô com 2 controles manuais. Um controle permite que eu faça translado simples. Isto significa de trás para frente, esquerda, direita, para cima e para baixo. E o controle da outra mão permite que eu gire a partir de um ponto de minha escolha. Pode ser o tórax do comandante ou seus pés, por exemplo. E posso inclinar, girar e rolar, que são as 3 rotações básicas que eu posso fazer em torno de um ponto. Está a esse bordo agora? Sim, ok. Pronto, cheguei. Cada membro da tripulação tem 2 mergulhadores de segurança
trabalhando para ele e um mergulhador monitorando com uma filmadora. Assim, as pessoas do lado de fora podem ver como estamos indo, não apenas sob uma perspectiva de treinamento, mas também de segurança e de saúde. Então, estão observando o desempenho do traje espacial e o nosso. Temos também o que chamamos de mergulhadores úteis, pessoas que ficam por toda parte, trazendo e preparando o equipamento necessário para executarmos as nossas tarefas. Isto, na verdade, é algo que fazemos com uma tarefa para 2 pessoas. Sim. A responsabilidade do mergulhador de segurança... Estranho que no meu 3º voo espacial estávamos indo para algum lugar. Íamos atracar, bater na porta e entrar. E havia pessoas morando ali. A expressão posto avançado é o que vem à cabeça quando você a vê pela janela. Ainda no começo, a Estação Espacial Internacional, ou ISS para abreviar, promete ser a espaçonave mais complexa que já esteve na órbita da Terra. Projetada para missões de longa duração, é planejada para uso constante. Construída durante anos, será a primeira comunidade humana permanente no espaço. E esta comunidade será bastante diversificada, já que 16 nações estão participando do projeto. Se você somar todas as horas de voo de astronautas em AEV até hoje, não será tanto quanto o número de horas projetadas na construção da Estação Espacial Internacional. Então será uma empreitada expressiva. Para construir a ISS, será necessário um pequeno exército de construtores em órbita. Astronautas capazes de montar uma grande variedade de componentes. Desde meados de 1980, tripulações de ônibus espaciais vêm testando material de construção da ISS e seus métodos. Ok, Houston, esse controle parece bom. E então, posso voltar? Víamos ferramentas, equipamentos e técnicas que usaríamos para construir a Estação Espacial Internacional. Especificamente, tínhamos o que é chamado de cabine de testes, que era uma cabine para treino que continha cabos elétricos e cabos para fluidos com seus conectores associados. Estávamos preocupados com a reação destes cabos no ambiente super frio do espaço, especialmente onde vamos construir a estação. Os cabos ficariam maleáveis ou rígidos demais para as pessoas trabalharem? Discovery Houston para IV. Gostaria de adiantar que o conector OCE combinou com o D. E quando der, quero falar com a mesa de voo sobre temperaturas. A câmera robô extraveicular Sprint, mais conhecida como câmera aérea Sprint, é uma câmera robô controlada por rádio e parece uma grande bola de futebol. Lá vamos nós, Steve. A câmera foi projetada para vistoriar o exterior da Estação Espacial Internacional à procura de possíveis danos, indo a lugares que astronautas não podem ir. Discovery Houston está muito bonita. Sem fundos suficientes, pode ser que a câmera aérea nunca saia do chão. Os trajes para a EV também estão sendo modernizados. Uma das prioridades é a elaboração de luvas mais flexíveis e fáceis. Umas vezes. O primeiro foi um russo chamado Alexei Leonov, o primeiro a sair. Ele não admitia, mas agora admite que levou 3 minutos para sair da espaçonave e os 9 minutos seguintes tentando entrar de volta. Tentando sobreviver e fez muito pouco ou nada, apenas abriu a escotilha e saiu num vácuo. Ed White foi nossa resposta para isso. Meus pés estão fora. Acho que estou sendo arrastado um pouco. Não quero tentar isso novamente. Pronto, ele saiu. Está solto. Fotos espetaculares, missão espetacular. O Ed ficou do lado de fora uns 20 minutos. Aparentemente, pessoas envolvidas naquela época eram espertas para saber que não podíamos deixar o Ed sair sem algo para controlar sua posição e atitude. Vou forçar mais um pouco. Pronto, tirei. Me sinto como $1 milhão. Nós criamos uma pistola de nitrogênio onde ele podia se mover ao redor e o fez com facilidade. Parecia que era o paraíso. Tenho um ótimo controle com ela. Só precisava de mais ar. Realmente, esta é a maior experiência que já tive. Agora estaríamos indo com a minha missão muito à frente dos nossos tempos, quase que num
estado de euforia pelo sucesso de Ed White. Eu iria não apenas andar no espaço, mas seria o primeiro a experimentar esta sensação, a de sair na ponta de um cordão umbilical. Lançamento. A maior sensação de impotência do mundo. Sem a pistola, sem o aparato de controle que Ed White tinha, era muito difícil você ficar desamparado naquele ambiente de gravidade zero. E este cordão iria te serpentear e qualquer força em qualquer direção você poderia rodar ou girar. Se já me senti indefeso na vida, acho que foi naquele momento, sem nenhum controle. Durante a luta de vida ou morte de Cernan para retornar à cápsula espacial Gemini 9, a filmadora 16mm de bordo, assim como a câmera fotográfica de 35mm, saíram flutuando da cabine para o espaço. Se Cernan não conseguisse voltar à cápsula Gemini 9, o outro astronauta, Tom Stafford, tinha ordens para cortar o cordão umbilical de Cernan, fechar a escotilha e voltar à Terra sem ele. Este filme reencontrado recentemente é tudo que resta daqueles minutos terríveis. A confirmação silenciosa para o que Gene Cernan chama de passeio no espaço infernal. Voos espaciais americanos subsequentes se beneficiaram muito das lições aprendidas na Gemini 9. Quando os americanos chegaram à Lua, colocaram algumas dessas lições em prática. Fale sobre ser um homem espacial. Quando fomos à Lua, pousamos e os astronautas... O Steve e eu estivemos trabalhando, é muito frágil. A tripulação treinou durante meses, se preparando para desafios que a aguardam no espaço. A chave para esta missão, a chave para todo o passeio espacial, é o traje para a AEV. Um fruto de anos de pesquisa, é tudo que separa os astronautas andarilhos da morte certa. Tudo bem, John. Você está amarrado novamente, não é? Estou vendo daqui. Debaixo do traje da AEV, os astronautas usam trajes parecidos com roupas de baixo grandes. A maior diferença é uma rede de tubos plásticos. Água fria passa por estes tubos, ajudando a manter frio o andarilho do espaço. Sem este sistema de resfriamento, um astronauta iria superaquecer depressa e experimentar esgotamento por calor, inconsciência e, por fim, a morte. Nós não construímos mais roupas espaciais sob medida. Na verdade, temos um quarto cheio de cotovelos, joelhos, ombros e coisas e montamos uma roupa espacial para a pessoa que vai usá-la naquele dia específico. Fazemos isso amarrando e prendendo as partes com esta linha preta. Aqui estou com a parte externa desta roupa espacial. Trocamos este sistema para anéis que se engatam. Assim podemos conectar um novo anel e o astronauta pode fazer isso sozinho, em órbita, dentro da nave espacial. Apenas encaixa, verifica se a tranca está no lugar, se está travada. Os trajes americanos atuais para a AEV são descendentes de roupas desenhadas originalmente para os programas Mercury, Gemini e Apollo. Câmaras de vácuo foram usadas para testar os primeiros modelos. Pesquisadores precisavam garantir que os trajes aguentariam o ambiente implacável do espaço. Estas experiências eram quase tão perigosas quanto ir ao espaço de fato. Um teste em 1966 quase custou a vida de um homem. O ar foi retirado da câmara de teste, criando quase um vácuo total. Está se sentindo confortável? A pessoa que se submetia ao teste dependia do traje espacial para sobreviver. Uma falha no traje seria fatal. Algo que Jim LeBlanc descobriu logo quando um tubo furado o deixou. Tentei arrumar os tubos da roupa apertados porque achei que um deles havia esvaziado. Depois tentei relatar ao diretor do teste que havia perdido pressão na roupa. Claro que sem ar nos pulmões não saiu nada. Então comecei a perder a consciência lentamente e cheguei um pouco para trás. E como pode ver no filme, havia um corrimão que servia para a tripulação se apoiar e eu, na verdade, caí sobre ele e perdi totalmente a consciência neste momento. Então, pois podem usá-la, segurar melhor os objetos e se cansarem menos enquanto trabalham. Em dezembro de 1998, um par de luvas fase 6 foi testado no STS-88, a primeira missão de construção da ISS. Estas luvas projetadas pela engenheira da NASA, Amy Ross, foram usadas pelo astronauta veterano Jerry Ross.
pai de Amy. Preciso dizer à minha filha que estas luvas são muito boas. Ela fez um ótimo trabalho com elas. Amy, minha filha. Obrigado. As luvas fase 6 dão aos astronautas muito mais mobilidade, um benefício que os trabalhadores espaciais construindo a Estação Espacial Internacional vão apreciar. Ao mesmo tempo, as mãos dos astronautas vão sofrer muito menos cortes e arranhões, uma crítica constante sobre as luvas atuais. Outra inovação é o equivalente orbital do paraquedas, chamado Safer, para simplificar o atendimento numa resgate em AEV. A necessidade disso agora é porque estamos construindo esta estação espacial monstruosa, que não será capaz de manobrar e buscar alguém que se soltou, como as lançadeiras são capazes por todos estes anos, embora nunca tenham precisado usar. E apesar dos nossos esforços e da constante ênfase em manter a corrente de segurança o tempo todo, de vez em quando estaremos trocando de corrente, estaremos em lugares que não será possível ter as correntes presas o tempo todo que quisermos. Então, você precisa ter uma redundância, algo para recorrer se alguém se separar inadvertidamente. Se um astronauta se separar acidentalmente da ISS e estiver Mas quanto tempo vai levar para que estas missões aconteçam? Bem, você sabe, a AEV se tornou uma profissão. Se você está num programa espacial e o programa espacial honestamente se tornou um programa para operários, isto é lamentável, mas são coisas da vida. Pessoas se envolverem em AEVs. Não apenas os Estados Unidos estão envolvidos na exploração espacial. Mais de 20 outros países têm seus próprios programas espaciais. A Mir é a mais recente de uma série de estações espaciais russas. Cosmonautas russos e de outros países da antiga União Soviética que voaram a bordo da Mir mantêm virtualmente todos os recordes de tempo em órbita. Eles também empreenderam-se em numerosos passeios no espaço, alguns programados, outros para concertos de emergência. O astronauta americano Jerry Linenger passou vários meses a bordo da Mir. Teve um momento em que a estação espacial pegou fogo. O fogo foi basicamente nesta região aqui, com as chamas vindo nesta direção. Mais tarde, ele vestiu uma roupa russa para a AEV e se aventurou do lado de fora para avaliar o estrago. Existe essa sensação de queda quando estamos fazendo uma AEV. Não é como estar dentro da concavidade do compartimento de carga útil. Ao contrário, tudo é convexo. Você se sente caindo o tempo todo. Parece que a estação espacial está caindo. É como aquele momento de queda livre do paraquedas. Tem-se essa sensação praticamente o tempo todo. E quando escurece, você com certeza não quer se mover na superfície. Quando escurece, você fica cego no mesmo instante e até os seus olhos se ajustarem uns 3 ou 4 minutos depois. Aí sim, você começa a ver algumas silhuetas. Os trajes russos para a AEV são muito diferentes dos americanos. Os russos podem ser usados repetidamente com pouca necessidade de manutenção. Os trajes americanos, por sua vez, precisam ser renovados por técnicos altamente treinados depois de pouco uso. Isto é porque trajes americanos e russos destinados a AEVs foram projetados com missões muito diferentes em mente. Voos a bordo de ônibus espaciais são relativamente curtos, medidos em dias e não em semanas. Cosmonautas russos, por sua vez, moraram a bordo da Mir durante meses seguidos.
precisam de trajes de AEV que possam ser facilmente desmontados e mantidos. Antes de iniciarem o passeio no espaço, astronautas americanos passam de 40 minutos a 4 horas respirando oxigênio puro, removendo o nitrogênio do organismo para evitar o que mergulhadores chamam de embolia gasosa. Os russos disseram, não podemos nos dar ao luxo de ter pessoas sentadas durante 4 horas pré-respirando, eliminando todo o nitrogênio do corpo antes de se vestirem para trabalhar. Então disseram, teremos que fazer o traje altamente pressurizado. Então não terão que retirar o nitrogênio do sangue tão